Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, me coloco aqui na tua presença, na condição de tua serva. E peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver da minha parte alguma palavra equivocada ou gestos, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Oi, Chácara São Pedro. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda, minha querida. Temos aqui também João Pedro Alves, Cris Rodrigues, Lena Teixeira, Leide, Rosi, Meire Ribeiro, Cris Rodrigues. Obrigada, gente, pela presença. Fátima Jerônimo, muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Elisama, Lisiane Soares, bom dia. Cristiana Moreira, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vim para Brasília, eu acho que já fazem 25 anos que eu tô aqui em Brasília. Antes de vir para cá, nós estávamos como família, assim, estabilizados na cidade que a gente estava, mas tinha uma insatisfação, tinha algo que incomodava a gente no lugar. A gente sentia assim que a gente precisava se mover para outro lugar, como família. E eu assim, gente, sempre fui desse jeito. Medo de dar um passo maior que a perna, medo de não estar fazendo o que Deus quer pra gente. Então, eu sempre orei muito, sempre busquei muito. Eu falava, Senhor, o Senhor quer mesmo que a gente saia daqui e vá para Brasília? E aí eu orava, ficava pedindo provas para Deus. Senhor, se for pra gente ir para Brasília, que o Senhor dê provas, dê um sinal que é pra gente ir. E eu não via, assim, nenhum sinal, nenhuma prova de que era pra gente vir para Brasília. Mas eu sentia uma paz muito grande quando pensava em vir para cá. Só que para mim, para minha realização pessoal, não tinha nada assim que eu pensasse para mim alguma coisa. Mas para a família fazia sentido. E aí eu fiquei, será que é pra gente ir para Brasília? Será que não é pra gente ir para Brasília? E ficava. E eu me lembro que teve um hino que na época ardeu muito no meu coração e eu ficava cantando toda hora esse hino. Ele é bem conhecido, ele chama Tu És Fiel, Senhor. Esse hino fala assim que ele é fiel, Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, pleno perdão aos teus filhos darás. Aí, ó, essa parte que é boa. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Se vocês digitarem para saber a história desse hino, é muito linda a história desse hino. Eu não vou saber falar o sobrenome dos compositores, porque é em inglês, eu não sei pronunciar. Sei que quem escreveu essa letra foi Thomas, tem um outro nome lá. Ele foi em 1923 que foi publicado pela primeira vez esse hino. E esse Thomas, quando ele fez essa letra, ele escrevia várias poesias. Ele era um pastor metodista, mas que aos 27 anos não pôde continuar porque ele tinha limitações na saúde. Ele era limitado na saúde, não fala qual que eram os problemas de saúde que ele tinha. E passando por várias limitações em sua saúde, limitações financeiras, ele escreveu esse hino, Tu és fiel, Senhor, baseado em Lamentações 3, de 22 a 23, que fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Jeremias escreveu essas lamentações, reconhecendo que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. Quando Jeremias escreveu essa lamentação, foi no meio do caos, né, do cativeiro babilônico, lá onde eles estavam sendo mantidos presos em outro país, né?
E ele estava ali no meio daquele caos e Jeremias escreve na escassez, na dor, na necessidade, ele escreve se lembrando que a misericórdia do Senhor não os deixaria destruído, que a misericórdia do Senhor ia se renovar todas as manhãs para proteger, para cuidar, para manter. E aí, baseado nessa lamentação de Jeremias, Thomas escreve o hino Tu és fiel, Senhor. Tal como eras, tu sempre serás. E aí eu fiquei cantando esse hino e pensei, até aqui Deus tem sido fiel. Então, a fidelidade de Deus não é por causa do lugar que eu estou. A fidelidade de Deus vai me acompanhar e vai estar comigo, né? Independente do lugar. Independente, que às vezes a gente fica assim, mas será que é para eu ir? Será que é para eu voltar? Será que... Então, quando eu pensava em vir para Brasília, eu não via nada para mim, assim, nenhuma perspectiva para mim, mas fazia sentido para a família. Então, nós viemos para cá. Mas quando eu vim, o hino que marcou a nossa decisão de vir para Brasília foi esse. Tu és fiel, Senhor. Tal como eras, tu sempre serás. Assim como Thomas, nós passamos muitas limitações aqui também, quando chegamos. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, demoraram assim 5 anos para eu me acostumar com Brasília. Eu não gostava daqui de jeito nenhum. E aí, mas eu achava que eu sentia que devia morar aqui. Então, durante 5 anos eu ficava nessa luta querendo voltar para de onde eu vim. Mas esse hino sempre me trazia para a realidade de quem Deus era. E aí, ao lembrar da fidelidade de Deus, de como Ele era, Ele vai ser sempre, porque Deus não muda. Lembrando dessa realidade, o meu coração se acalmava, se aquietava. Por mais que nós tivemos limitações, algumas limitações no início aqui, foi bem complicado para a gente se adaptar, eu sentia um cuidado, uma proteção. Do mesmo jeito que às vezes eu me assustava, o que eu olhava em volta, eu não aceitava, não gostava às vezes de algumas coisas, que de onde eu vinha as coisas eram melhores em alguns aspectos, e aqui eu via, eu sentia falta. Quando eu olhava para Deus, depois de 5 anos lutando, querendo voltar, não querendo, eu percebi que o lugar que Deus nos move, nos movimenta, é um lugar de fonte. Só que a gente não percebe a fonte porque nós ficamos presos, olhando para as coisas que estão fazendo muito barulho. Em volta, a mesma voz que faz calar, que faz derreter ali o que está em volta, é a mesma voz que abriga, que acolhe, que esconde, que protege. Lá em Salmo 46, versículo 6, Salmo 46, versículo 6, diz assim, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Quantas vezes nós ficamos assustados com o caos das notícias que a gente escuta? Como que o mundo está, um caos nas notícias, um caos nos países, na guerra. Quantas vezes nós estamos vendo, às vezes, jovens totalmente equivocados na sua maneira de pensar, de agir, né? E aí o que acontece? Essas coisas às vezes vêm e nos assustam. A gente fala, eu nasci na época errada, não é possível. Bem na minha vez acontece isso. Tem gente que fala assim, né? Vira até meme na internet. Mas nós precisamos olhar para esse Deus e saber que tudo se agita, tudo fica fora do lugar, tudo assusta. Mas a voz do Senhor é poderosa. A presença de Deus é poderosa. Aqui está falando, nações se agitam, reinos se abalam. Se você vê, quando você escuta esse versículo, você já pensa nos países que estão em guerra, pensa nos rumores de guerra. Meu Deus, dá aquele medo, dá aquele... Tem jovens hoje que não sabem o que é morar num país sem ter guerra. Tem adultos, tem países que estão em guerras há anos e anos. Tem pessoas que não sabem o que é viver em um país que não está em guerra.
E aí, quando a gente olha para essa situação, a gente vê Jeremias. Jeremias olha para tudo aquilo e fala assim: tenha misericórdia de Deus, que não nos deixa ser consumidos. É a misericórdia dele que nos sustenta todos os dias. Então, nada é maior do que a voz de Deus, nada é maior do que o poder de Deus. Se você olhar na história, quantas vezes as nações se agitaram, quantas vezes os reinos se abalaram, quantos líderes se levantaram e hoje eles não existem mais. E Deus continua o mesmo. Tal como ele era, ele vai ser sempre. Então, qualquer situação que te assuste hoje, qualquer cenário que deixa seu coração aflito, angustiado, com medo, qualquer um desse cenário é menor do que a voz de Deus. Deus faz derreter, faz desaparecer. Qualquer coisa que se levante, hoje existe, está aí assustando, amedrontando, vai passar. Mas o nosso Deus, ele permanece, ele continua. Ele tem proteção, ele tem abrigo. Lá no Salmo 91:4 fala: ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Muitas vezes nós estamos sendo paralisados, com medo. Tem gente que fala assim: nem adianta, o mundo vai acabar mesmo. Basta apertar um botão e destrói tudo. Uma vida guiada pelas emoções, firmando a sua fé no que vê. As emoções, elas destroem a esperança, destrói a sua fé, porque as emoções o tempo todo elas estão mudando, o tempo todo. Mas a sua alma é o lugar que deve morar a sua fé, porque na sua alma está está a eternidade que Deus colocou no seu coração. Então a sua alma tem que esperar no Deus que criou você. A sua alma precisa enxergar que a mesma voz que derrete as nações, a mesma voz que pode fazer calar as tempestades, fazer cessar o vento, essa mesma voz te chama de filho, essa mesma voz te abriga, essa mesma voz te sustenta, essa mesma voz tem misericórdia para cada dia que você viver. Para cada dia que você passar neste mundo, existe uma voz poderosa que pode fazer derreter as nações com apenas um sopro. Hoje esses líderes existem, mas amanhã não vai existir mais. Mas o nosso Deus, tal como era, ele sempre será. E ele é o seu abrigo. Lá no Salmo 57, versículo 51, o salmista fala: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. É a sua alma que precisa confiar no Senhor. Ele fala assim: à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Se você não colocar a sua alma para se abrigar debaixo das asas de Deus, olhando, a sua alma precisa estar olhando para o Deus que criou todas as coisas. Você está neste lugar que você está hoje porque Deus permitiu que você estivesse. E por mais que às vezes esteja confuso, que você não está entendendo o que está acontecendo, apenas siga em frente, continue andando, continue caminhando, porque Deus é fiel. Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger. No meio do caos, no meio daquele cativeiro, a alma de Jeremias enxergou a misericórdia de Deus. Se a sua alma não está enxergando a misericórdia de Deus, em tudo que você tem vivido, é porque as suas emoções, você tem confiado nas suas emoções, você tem confiado nas notícias que você escuta, no que está todo mundo dizendo, mas a sua alma não tem olhado para o Criador dela. Quando a sua alma olha para o Criador, olha para o Salvador, olha para a cruz de Cristo, a sua alma fica protegida até que passem as calamidades. Salmo 57, versículo 1. Agora, o que as nossas emoções conseguem ver? Guerras, instabilidade, caos político. Mas a sua alma tem um descanso
que não depende de quem está no poder político, quem está no poder executivo, quem está no poder legislativo. A sua alma tem um descanso, um abrigo seguro, que são as asas, debaixo das asas que Deus tem para te proteger. Aqui fala que é a sombra das asas. Eu vou me descansar, eu vou correr para a sombra. Nem precisa ser debaixo da asa mesmo, basta a sombra da asa de Deus chegar. Só o movimento que você faz na direção de confiar e de crer que Ele é o seu abrigo seguro. A verdade não está no que você vê, no que você está vendo. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é corrupto. Hoje você quer um negócio, amanhã você não quer mais. Então não confie nas suas emoções, confie na sua alma. No que a sua alma busca, no que a sua alma anseia. E a sua alma precisa desejar estar na presença daquele que sabe todas as coisas. Você precisa confiar na autoridade e na voz do Deus que te criou. A mesma voz que faz derreter as nações, que pode fazer acabar com tudo assim de uma hora para outra. A vida desses líderes que estão com rumores de guerra, que estão fazendo guerra, que não, a gente não está só num rumor de guerra. Estamos mesmo em guerra em vários países. E assim, às vezes vem as mesmas pessoas que estão liderando isso, eles não conseguem, eles não têm o poder sobre a vida e sobre a morte. Eles hoje existem, mas amanhã não existirão mais. Então, por que a sua alma está paralisada? A sua alma precisa olhar para o Deus que te criou. Existe uma sombra protetora, um abrigo seguro, que aí fala que a tua verdade, a verdade que nós vemos acontecendo não é uma verdade completa, porque a gente só é uma verdade que a gente só vê o que os nossos olhos enxergam, o que os nossos ouvidos ouvem. O único que conhece a verdade real das coisas é o nosso Pai. É o nosso Pai. Não tenha medo de se mover, de andar em fé. Creia na fidelidade de Deus. Creia que Ele é fiel. Muitos falharam com você. Você pode ter sido alvo de traições. E às vezes, quando você olha para Deus buscando um refrigério, você tem medo de que Ele fale com você. Porque pessoas falharam, então você acredita às vezes que Deus também não é de confiança. Você até acha que Ele é poderoso, mas você não investe tempo nesse relacionamento porque você mede Deus pela mesma régua que você mede pessoas. Deus é poderoso. A voz dele é poderosa para fazer calar todas as nações em guerra. Pode ter o armamento maior, mais poderoso que existe, não é mais poderoso que Deus. Então, o seu coração não pode ficar paralisado pelo caos que acontece. Ontem eu estava até vendo as pessoas, às vezes, conversando comigo, falam assim, olha, Fernanda, tá difícil, tudo tá caro, tudo tá difícil. E eu olhava para a minha vida e vendo que eu não estou devendo ninguém, que o que eu ganho, somando com todas as coisas que eu tenho recebido de Deus, não bate. Porque sempre eu acho que vai faltar, mas chega no final do mês e não falta nada, tá tudo certinho. O que eu recebo não aumentou, o que tá fora tudo aumentou, tudo tá difícil, mas para mim nada faltou. Para mim nada tem faltado. E desde que eu cheguei aqui em Brasília, lembra que eu comecei no início da live, eu estava falando para vocês que eu estava em dúvida se vinha ou se não vinha. Hoje, depois de 25 anos, eu posso dizer para vocês, nunca nada faltou. E nesses 25 anos, já teve no poder vários outros governantes, cada hora uma instabilidade financeira, uma instabilidade política, uma instabilidade não sei o quê, mas nunca faltou nada para mim. O meu Deus sempre me colocou debaixo das asas dele. Sempre tive proteção. E olha, teve muitos altos e baixos nesses 25 anos que eu estou aqui em Brasília. Mas nunca faltou nada. Tal como ele era onde eu estava, ele continua sendo. Deus é fiel. A fidelidade dele não muda.
E assim como Thomas, eu aconselho vocês, se você não conhece, coloca lá no YouTube, Tu és fiel, Senhor, ouça esse hino hoje e desfrute da fidelidade de Deus, de alguém que compôs essa poesia em 1923. E depois o parceiro dele colocou a música, chama o William, colocou a melodia. Em 1923, algo baseado em Lamentações 3, 22 a 23, nunca deixou de ser atual. Algo que atendeu a necessidade de Thomas lá em 1923. Atendeu a necessidade de Jeremias lá em Lamentações, quando ele escreveu Lamentações. Esse mesmo Deus atende a sua necessidade hoje, 4 de julho de 2025. Tal como ele era, ele sempre será. Deus nunca muda. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Então, as nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele te cobrirá com suas asas, com suas penas. Você vai estar seguro, porque a verdade e o broquel de Deus vai te proteger. E assim como o salmista diz no Salmo 57:1, tem misericórdia de mim. A minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Talvez você, como eu, está no momento crucial de decisão se vai, se fica. Qualquer lugar que você estiver, vai ter instabilidade, vai ter dificuldade, vai ter altos, vai ter baixos. Mas o mesmo Deus que sustentou Jeremias, e aí Jeremias escreve Lamentações, que inspira Thomas a escrever o hino Tu és fiel, Senhor. É um hino que você vai cantar hoje e vai ver que ele é atual. Porque é baseado no eterno, no que é eterno, no que nunca muda. Ele nunca muda, ele nunca falta. O Deus que é fiel a mim e é fiel a você. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua fidelidade. O Senhor nunca faltou, o Senhor nunca mudou, o seu amor é o mesmo. E nós queremos, em nome de Jesus, nos esconder debaixo das tuas asas. Nós queremos olhar para cima e enxergar as tuas asas nos protegendo. Não vamos confiar as nossas expectativas, os nossos sonhos em governantes, em cônjuge, em filhos, em amigos, em igreja, em pastores. Nós olhamos para o Senhor e queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos, porque estar na tua presença sempre será mais seguro, o abrigo mais seguro, porque o Senhor conhece a verdade real de todas as coisas e o Senhor sempre nos dirigirá com a tua verdade, com o teu escudo que vai nos proteger em qualquer lugar que estivermos. Se tudo em volta se acabar, se tudo em volta mudar, nós temos o Senhor, que é o nosso amor constante, a nossa proteção que não muda. Assim como o Senhor era, tu sempre serás. Abraça os meus irmãos neste momento, Pai, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.